Bem, tá, começou a gravar. Primeiramente, boa noite. A ideia hoje é passar para vocês um pouco do laboratório, né? Acho que já passei esses laboratórios para vocês, né? O que a gente vai executar, praticamente a gente vai ter um laboratório número 9, que está escrito ali em cima, né? Que é a continuação de circuitos lógicos, então é o Lab 9 e o Lab 10, né? Basicamente, o que a gente tem de informação nesse laboratório, né? Então, eu vou passar um overview, deixa eu só ampliar um pouco a tela. Então, o que a gente tem, basicamente, é um roteiro de laboratório, onde a referência é um livro em inglês, né, do Robert Dweck, onde ele tem aí toda a parte de desenvolvimento do CPLD. Né? Então, basicamente, o que a gente tem como livro base desses laboratórios são esses daqui. Né? E na primeira parte tem uma explicação do VHDL, ou seja, que é essa notas do experimento. Ou seja, fala um pouquinho do que é o VHDL, a linguagem em si, né? E a parte do, do que ele se propõe a executar, o que o laboratório se propõe a executar como uma primeira parte. Né? A primeira parte, basicamente, o que a gente tem é um circuito lógico, onde nesse circuito lógico, né, deixa eu só carregar aqui para vocês verem, visualizarem. Esse circuito lógico ele vai executar uma função. Né? Então, onde nessa função, né, nós temos algumas portas lógicas. Né? Então nós temos, vocês vão ver que vai existir três portas, uma porta A de entrada, uma outra de B e C, ou seja, três entradas e uma saída. Aí está aparecendo aqui para vocês na tela. Então basicamente o que a gente tem? Esse A, B, C, que são as entradas. Você tem três portas lógicas e uma de saída que executa uma equação booleana, né? Ou seja, que gera uma saída y. A equação que gera é aquela que está aqui em cima, né? Que é o y recebe a end b, né? Que é o a end b, que é essa porta, né? Or na realidade ainda teria mais uma terceira porta, né? Ou seja, a end b, que seria essa porta, a primeira, b end c e A end C. Então aqui, na verdade, você teria que é o que está executando nessa expressão. Né? Então aí, nesse caso, você tem essa expressão, né? Onde daí dessa expressão você executa o VHDL. De que forma a gente está executando o VHDL? Né? Então a gente tem um exemplo, no caso parecido com o que está na equação, né? Onde você tem três entradas. E aí dessas três entradas, você tem uma única saída, que é a Y, e a partir daí no ponto de arquitetura, você tem a equação. Então, como vocês podem ver agora, você tem as portas de entrada, A, B, C e Y, e dentro do arquitetura você tem o begin, que aí você tem a equação. Então, como treino, né, o que eu vou pedir para vocês? Utilizar essa estrutura, só mudando a equação final daquele circuito lógico. Né? Então, esse aí é uma prática, ou seja, vocês vão pegar isso, copiar, executar, fazer toda a parte para vocês verificarem como faz com o Max Plus. Eu vou passar exatamente essa estrutura eu vou demonstrar para vocês saberem como executar, ok? Um ponto importante
é que nesses laboratórios tem esses pontos aqui que é o library. Essa parte da biblioteca a gente não está utilizando. Lembram que quando a gente coloca dentro das expressões, a gente está colocando in bit e não stand logic. Por que esse stand logic? Porque você está usando essa biblioteca, né, que é uma biblioteca do I3E. Nesse momento a gente não está aprendendo essa biblioteca. Então, toda a parte que nós estamos trabalhando, a gente está trabalhando com in bit, né, que corresponde a essa declaração aqui da entidade das portas. Ok até aqui? Dúvidas, pessoal? Ok. Então, além disso, existe uma outra forma de você fazer a, esse circuito, mas trabalhando com tabela, ou seja, com tabela verdade. Vamos supor que eu tenha duas entradas, né, o D1 e o D2 e o D0, como está aí embaixo, e você tem essa equação, ou seja, uma XOR, né, como vocês podem ver aí é 0, 0, 0, 0, uma XNOR na verdade. Né? Então, ou seja, ao invés de eu declarar Y recebe A, X, NOR, B, eu posso fazer o quê? Eu posso declarar como uma tabela, ou seja, exatamente replicar essa tabela no meu sistema. Né? Então, é uma outra forma de vocês trabalharem com resultados, não somente gerando uma expressão, como está aqui, mas também você gerando uma tabela, né? Ou seja, você gerando esse tipo de tabela. E aí embaixo, o que você tem? Você tem onde é executado, então qual o comando que a gente executa, que é o if. Né? Então, como eu estou trabalhando com um vetor, né, lembrar que a gente fala que é bit vector, não stand logic vector. Então, como eu estou trabalhando com vetor, né, então eu vou ver o seguinte, com o D selecionado, ou seja, com as minhas duas entradas selecionadas, eu vou ver o que eu vou ter na saída. Então, quando eu coloco 0, 0, em D1 e D0, o que tem que aparecer na minha saída? O 0. Então, quando eu selecionar o D, que no nosso caso é um vetor, D1 e D0, então quando eu selecionar o D e ele for 0, 0, que é o que está aqui, a minha saída vai ser 0. Quando eu colocar 0, 1, a minha saída vai ser 1. Quando eu coloco 1, 0, ou seja, a sequência da tabela verdade. Então eu faço, através desse comando, ao invés de eu criar... Todo mundo tá ouvindo? Acho que o Rodolfo disse que não consegue ouvir. Tá, então Rodolfo, tenta sair e voltar, ou tenta verificar o seu áudio, ok? Então, você tem aí nesse caso que as tabelas. Então, você tem 00, 01, 10, né, e 11, que são as tabelas verdades. Então, quando você declara aquele teste que estava com as portas lógicas, você tem duas maneiras de se fazer. Né? Bem, Francisco, como faço? Qual é a dúvida para acessar o áudio? O áudio, geralmente ele abre automaticamente. Né? Ele tem a opção de você escolher para você colocar pela internet. Então, aí uma vez que você coloca, ele instala um agente, e aí desse agente ele te permite você acessar, escutar pela internet, pela web. Então, aqui você criou essa tabela. Então, você tem, ao invés de você criar esse Y, né, A, AND B, E ou C, você cria essa tabela, e aí dessa tabela você gera a equação. Então,
dentro da própria equação, né? Ou seja, a gente tem também aqui tem um exemplo de como fazer, né? Ou seja, você declara as suas portas, então aqui a gente está declarando um vetor, lembrando que aqui vai ser bit vector, não stand logic vector, e a saída vai ser um bit também. E aí, uma vez declarado as portas de entrada, as entradas e a saída, eu vou declarar na arquitetura o meu programa. Então, com o D selecionado, o que vai acontecer? É aquilo que eu comentei. Quando for 00, a saída recebe o 0. Quando for 01, a saída recebe 1. 10, 1 e 11, 0. Ok? Então esse basicamente é o segundo programa, que aí eu vou pedir para vocês executarem, né? E aí executarem fazendo o teste. O Felipe perguntou o seguinte: o que seria o stand logic vector? Né, seria uma constante? Na verdade, Felipe, você tem duas maneiras de declarar um vetor. Né? Nós temos a primeira maneira, que foi a que nós aprendemos, que é o bit underline vector. Quando eu falo que é um bit vector, eu estou dizendo que vai ser um vetor de bits. Né? No nosso caso, existe uma segunda forma de se mostrar, né, ou de se declarar uma porta como vetor, que é através desse código, que é o STD, que é o Standard Logic Vector. Qual que é a diferença de um e de outro? Na verdade, não é nenhuma. As duas vão executar a mesma função, que é vetor. O que acontece é que esse comando Standard Logic Vector, na verdade, ele faz parte de uma biblioteca que nós não estamos utilizando, que é as bibliotecas do I3E. Então, quando tá vendo que aqui, quando declara exatamente esse library I3E use I3E stand logic, a gente está dizendo que nós temos que declarar o stand logic vector, ao invés de bit underline vector. Então, quando a gente não declara essa biblioteca, ele já pega as bibliotecas default do Max Plus. Então, que daí é o bit vector. Tudo bem? Ficou claro? Então, basicamente, a gente tem né, a gente tem as entradas, né? Então, o que nós vamos, o que eu vou pedir para que vocês façam? Né? Baseado nos dois circuitos acima, né, a gente tem um programa que daí a gente vai trabalhar com essa tabela verdade. Então, se vocês olharem essa tabela aqui, eu tenho duas formas de trabalhar. Né? Uma é através da expressão booleana. Então, lembrando lá de como gerar essa tabela booleana. Então, a gente teria que gerar essa expressão, ou seja, através dos uns, e tentar simplificar um pouco essa equação. E uma vez simplificada, você vai gerar. Então, essa é a primeira parte do trabalho. A primeira parte do trabalho é o quê? Você executar, né, um programa codificando a expressão booleana. Ou seja, colocar aquele A, AND B, AND C, OR, D, NOT, A, né, dessa tabela verdade. E um segundo passo, né, além desse, que não está aqui descrito, é você fazer o mesmo programa, só que gerando através dessa tabela verdade. Ou seja, o primeiro trabalho ele consiste em duas etapas. A primeira etapa é você fazer um programa com as equações booleanas que você encontrou, e o segundo com a tabela, ou seja, exatamente o que nos exemplos anteriores, ok? Então, basicamente, esse é o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, né? E dentro desse trabalho, vocês vão me entregar na semana que vem. Então, essa é a primeira parte.
que eu vou passar como exemplo para vocês? Eu vou explicar como roda no Max Plus. Então eu vou pedir para que vocês façam o trabalho em cima baseado no Max Plus, ou quem já trabalhou com quartos em uma outra faculdade, ou que já viu quartos, né, que é um programa da Altera também, pode ser utilizado. Né? Então eu vou agora passar para vocês como é feito o programa, ok? Então para vocês executarem, eu vou até fazer esse primeiro programa. Vou até pegar aqui, vou copiar e vamos executar. Basicamente, o que a gente tem? Alguns de vocês já baixaram, né, a máquina virtual que gera o Altera. Quem não baixou pode, na faculdade, lá no laboratório que nós executamos o Daniel disse que não consegue baixar a VM. Então, o que eu vou pedir para vocês? Quem já tem a VM, se puder disponibilizar na quinta que vai ter aula, na sexta que vocês têm aula, se puder levar para os alunos que não conseguiram baixar a VM, eu agradeceria. Então aí, se alguém puder levar a Marcela já disponibilizou em disponibilizar, no caso, já se prontificou em disponibilizar o arquivo, só Qual o que tamanho do programa, professor? o arquivo, o tamanho, ele é mais ou menos, acho que uns 20, é grande, seria interessante 8 GB. Seria interessante ter um HD ou um pendrive que suporte aí uns 8 GB, ok? E, e aí você pode instalar no PC, né? Ou então, no caso, a faculdade, eu pedi para o pessoal do TI já disponibilizar essa máquina virtual. Então, nessa máquina virtual vai estar disponível no laboratório também, ok? Então, se puder levarem um pendrive ou um HD, né? Seria importante para poder pegar esse arquivo. Então, como que é feita a máquina virtual? Né? A máquina virtual, basicamente, ela tem esse daqui, né, que é o XP, que nós trabalhamos no semestre passado. Então, eu tenho esse Windows XP, no qual eu abri já a máquina virtual. O XP, quando a gente aciona o XP, ele entra num login e senha. Lembrar que os login e senha dele é ADM 123. Então, quando ele pedir a senha, você vai colocar Ctrl Alt Del, ele vai pedir a senha de administrador e vai colocar ADM 123, ok? Primeiro passo, o primeiro passo que eu tenho que executar é o seguinte. Esse é o primeiro truque aqui o sistema. Ele está com o software que ele fala que já expirou a data de vencimento. Então, o primeiro passo é o quê? Você executar aqui dentro do calendário, você colocar aí uma data inferior a 2015, ou seja, joga 2011, 2013, né? E aí, a partir daqui, você vai, a hora que você abrir o Max Plus 2, ele vai te permitir e não vai reclamar de licença. Né? Então, como que eu faço? Eu vou lá em Start, né? Max Plus 2, e aí ele vai abrir exatamente essa tela que já está aqui para vocês. Vou expandir para a gente conseguir visualizar. Então, como primeiro passo que nós temos aqui é a tela principal, né, onde eu vou aqui em novo, né, então eu vou em File, Project, Name. Né. Nesse nome, Project Name, ele tem que bater com o mesmo nome que eu vou trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, laboratório 09.
Então, criei aqui em cima, como vocês podem ver, vai visualizar para vocês o laboratório 09. E aí, a partir daí, todo o meu projeto ele vai basear nesse laboratório 9. Então, o primeiro passo é clicar em novo. Desse novo, eu tenho as opções. Tem a opção gráfica, que nós não estamos trabalhando nesse primeiro momento, já trabalhamos. Símbolo e texto, que é exatamente o que a gente vai executar. Então, nesse texto é onde eu vou ter o meu arquivo, né? Então, onde eu vou editar todo o meu programa. Então, eu vou copiar exatamente o que o que está no laboratório. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Se a entidade ela está com o nome laboratório 9, então eu tenho que vir aqui e alterar aqui para laboratório 9, porque ele tem que estar com o mesmo nome do projeto. As portas que foram identificadas, então lembrando que como eu não estou usando a biblioteca do I3E, eu vou alterar o stand logic para bit. Idem para a minha saída. Opa, bit. Depois disso, eu tenho que terminar a declaração das entidades, onde essa declaração da entidade eu também vou colocar o mesmo nome do meu projeto. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Então, depois eu vou disponibilizar para vocês. E aqui, dentro da arquitetura, né, eu estou colocando o quê? O programa em si que eu vou executar. Então, esse programa, ele chama A, e eu puxo para mim o laboratório 09, que é o laboratório que é o nome do projeto. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu vou salvar esse projeto. Está vendo que ele está sem título. Então eu vou em File, Project, Set Project to Current File. E aí ele vai pedir para abrir e para salvar o nome desse subprojeto. Então, tomar muito cuidado. Tá vendo que aqui ele está como TDF. Então, na verdade, a gente está trabalhando com o VHDL, ou seja, VHD. Certo? Então, a gente vai salvar como laboratório 9 VHD. Uma vez que eu coloco aqui, automaticamente já mudou o nome para laboratório 09 VHD e vai mudar a cor das minhas declaráveis. Ou seja, a entidade ficou em azul, laboratório em preto, né? Ou seja, significando que o laboratório, o VHDL, ele está executando as informações, ou seja, as linguagens que eu coloquei aqui. Então, salvei. Aí o que eu tenho que fazer? Eu quero ver se esse programa está correto ou não. Então, o primeiro passo é o quê? Eu salvar e compilar. Se vocês olharem, tem uma fabriquinha aqui com um disquinho. Existem duas formas, né? Eu ter que salvo aqui no disquete e depois compilo nessa fabriquinha aqui, ou salvo e compilo automaticamente. Né? Aqui é legal, porque você já salva e já compila. Então você já mata dois coelhos. Né? Você não precisa fazer os dois processos, que é salvar e depois compilar. Ou seja, você salva e compila. Salvou e compila, o que vai acontecer? Disse que não tem erro nenhum. Ou seja, pode acontecer de ter erro. Né? Então aí você tem que, em cada linha, verificar o que você fez. Né? Ele descreve alguns erros. Vamos executar aqui um erro, por exemplo. Vou tirar aqui o ponto e vírgula. Então, se eu salvar e compilar, aí gerou um erro. Né? Só carregar aqui para vocês. Então, eu vou no OK. E aí, desse OK, eu vou
verificar qual foi o erro. Então tá aqui, ó, na linha 6 tem um erro de sintaxe. A porta precisa ter um ponto e vírgula. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele automaticamente já vai numa linha próxima. Né? Ou seja, na linha 6 está faltando um ponto e vírgula. Na verdade, é a linha superior. Né? Então, salvei e compilei. Eu vou agora é o que? Simular essas portas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo subprojeto. Então, eu vou em novo e crio agora o Waveform Editor File, que é a simulação dessas portas lógicas. Então, eu vou e clico em OK. Ele vai me aparecer uma tela de simulação. Né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Eu vou inserir os pinos que eu tenho. Quais são os pinos que a gente declarou? Nós declaramos o pino A, B e C como entrada e o pino Y como saída. Então, bem, o Anderson fez um comentário ótimo em inglês. Infelizmente, a maioria dos programas, né, ou das documentações, ou de qualquer software, a maioria ela fica em inglês, né? Então, não tem como a gente escapar do inglês, né? Nada como um Google Translator aí também para auxiliar, ok? Ah, então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que colocar inserir os nós. Então, se eu for aqui, clicar com o botão direito do mouse, exatamente na coluna Name, ele vai aparecer aqui Enter Nodes from SNF. Ou seja, é onde eu vou inserir os nós que eu declarei. Certo? Então, se vocês olharem, ele vai aparecer um grupo, né, com os nós de entrada, saída. E se eu colocar em list, ele vai me aparecer os pinos que eu tinha declarado. Então lembra na entidade, quando eu declaro ABC, I in bit, Y out bit, ele já vai aparecer para mim exatamente as declarações da caixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pinos e vou jogar para simular. Então, uma vez que eu seleciono e ponho para simular, ele me aparece aqui os pinos de entrada, como você pode ver, pino de entrada, ABC, e o Y, que é o pino de saída. Então eu posso fazer o quê? Eu posso mexer nisso aqui. Então eu vou para cá, jogo A, clico, arrasto, né, e fico, por exemplo, ABC, a sequência e Y. Então uma vez que eu tenho isso, né, eu vou o quê? Eu vou declarar na minha tabela. Então lembra que eu tinha a tabela aqui, ABC e Y. E o que eu vou fazer? Eu vou exatamente colocar as minhas variáveis. A valendo 0, B 0, C 0 e vou ver o que vai acontecer na saída. A 0, 0, 1, vou ver o que vai acontecer na saída e assim sucessivamente. Né? Então, e como que eu faço isso? Pessoal, alguma outra dúvida por enquanto? Tá, ok. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que declarar os bits. Então, eu tenho que fazer a sequência 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, o que vai acontecer? Tá vendo que aqui eu tenho os intervalos de 0 a 100 nanosegundos, de 100 a nano. Né? O Felipe perguntou, vai declarando entradas a entradas? Sim, a gente vai ter que declarar uma por uma. Né? Então, aqui a gente vai colocar, você pode declarar A, B, C in bit.
né? E uma vez que você coloca aí, a gente vai ter que colocar toda a sequência, né? Então, o que vai acontecer nesse primeiro momento? Eu vou ter aqui a minha sequência. Então, nesse intervalo, é o meu primeiro bit, né? Ó, 0, 0, 0. Depois o segundo, 0, 0, 1. Então, nesse pedaço aqui, entre 100 nanosegundos e 200, eu vou colocar o bit 1 no A. Então, como que eu faço? Eu clico no meio, entre o 100 nano e o 200, clico e arrasto um pouquinho. Aí já marcou. O que vai acontecer? Automaticamente aqui na lateral vai aparecer o bit 0, bit 1, X e assim sucessivamente. Então o que eu vou fazer? Jogo 1. Então automaticamente o que eu fiz? 0, 0, 0, né, olhando de baixo para cima, então do CBA, que é o menos significativo, para o mais. Ou eu faço o contrário, né, jogo aqui 0. Então eu tenho 0, 0, 0, que é esse pedaço. Aqui eu tenho 0, 0, 1. Aí eu vou ter o 0, 1, 0. Então 0, 1, 0. E depois 0, 1, 1. E assim sucessivamente eu vou preenchendo. Eu vou ter 1, 0, 0, 1, 0, 1. E depois 1, 1, 0. E 1, 1, 1. Então aqui eu fechei toda a sequência, tá vendo? Ó? Tem o 0, 0, 0, que está aparecendo aqui. Se eu vou para cá, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ou seja, toda a minha sequência, né? No caso aqui o A está o mais significativo, então eu teria que só alterar, né? Qual comando que me faz ir nessa parte do programa? Voltando, para ir nessa parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em novo, Waveform Editor File. Uma vez que eu seleciono aí, ele vai me aparecer esse editor aqui, né? Então, como vocês podem ver, o mais significativo seria o A. Então eu vou fazer o contrário. Então eu vou jogar esse daqui para o A mais significativo, o B e o C. Ah, mas confundiu tudo, né? Ou seja, então eu posso fazer, existe uma outra forma de se fazer, até mais rápida, que eu vou ensinar para vocês. Então eu vou zerar tudo. E aí o que eu jogo? O C é o mais significativo, então tá vendo que tem um reloginho de clock aqui no cantinho? Então eu vou, seleciono e falo assim, ó, vai começar do 0, múltiplos de 1. Então ele já vai fazer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Se eu pegar o B, ele na verdade vai ser o quê? Um múltiplo de 2. E aí ele vai fazer 0, 0, 0, 1. E esse daqui vai ser múltiplo de... Vocês acham que é 3 ou múltiplo de 4? 4. Legal. Por quê? Porque a gente está trabalhando com bit. Então lembra que você tem 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então eu vou aqui múltiplo de 4. Então a partir daí eu tenho aqui as equações. Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Legal? Feito isso, eu coloquei as simulações dos pinos de entrada. Tem alguma coisa aqui na saída? Ainda não. Então o que eu tenho que fazer? Está vendo que tenho o nome aqui que está sem título. Então, primeiro ponto, eu tenho que salvar, né? Eu posso já
pedir para salvar e simular, automaticamente eu já coloco o nome e já simulo. Ou eu vou na linha normal, vou aqui, clico em salvar, né, e eu vou salvar laboratório 09, já modificou ali no título, e aí eu mando simular, que é o ícone do lado da fabriquinha que tem ali. Ou então, salvo e simulo. Então, a hora que eu salvo e simulo, ele automaticamente me aparece que não houve erro nem warning, ou seja, ele conseguiu simular. Então, eu vou em OK, fecho. E aí, a partir daí, eu tenho a minha resposta na simulação. Então, o meu Y aqui, ele é a minha saída. Então, vamos dar uma olhada na tabela. Ó, ele vai ser 1 quando eu colocar 0, 1, 1. Né? Vamos fazer a sequência. Ó, é 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então, os 3 primeiros 0 e os 3 últimos 1. E aí ele muda 0 e 1. Isso serve para diversas entradas. Como, o Anderson perguntou se serve para diversas entradas. Como eu coloco a letra D, por exemplo. A letra D, você teria que primeiro declarar aqui em cima a letra D. Aí, uma vez que você declarou a letra D aqui em cima, você tem que compilar o resultado para ver se vai funcionar. E aí, uma vez que compilou e funcionou, automaticamente, quando você inserir o nó, ele já vai aparecer para você a letra D aqui também. Então, é automático, né? Os testes. Então, eu tenho aqui a minha simulação. Então, vamos lembrar? Era os 3 primeiros 0. Então, ó, 0, 0, 0 eu tenho 0. 0, 0, 1 tenho 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1 eu tinha 1. Depois ele pulava 2. E depois, na verdade, os 3 últimos eram 1. Então, na verdade, aqui, dentro da equação, ela deve estar talvez equivocada a tabela lá de trás. Teríamos que só checar para ver se realmente está batendo a tabela. Mas a simulação ela é feita nesse formato. Então, é onde eu simulo para ver se tem se está ok ou não da simulação. Então, ou seja, aquela equação que nós colocamos, ela possivelmente na tabela ali que está mostrando no laboratório, ele está diferente. Né? Essa é a parte da simulação. Né? Na parte da gravação, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com um gravador, ou seja, uma plaquinha que foi comprada pela faculdade, onde nós conseguimos ver o quê? Que chama tese equipamentos. Então, a primeira parte a gente vai buscar o manual dele. Então, o que nós temos que ir? Vou aqui no Google. Então, nós vamos colocar, por exemplo, o nome do fabricante. Então, a gente vai selecionar e vamos pôr aqui tese equipamentos. Opa, faltou um E aqui. Então está aqui, TS Equipamentos Eletrônicos. Então essa é a plaquinha que nós vamos trabalhar. Então a gente vai entrar aqui no site deles, do fabricante. E aí dentro do site do fabricante a gente vai ter um ícone que chama kits didáticos. Onde nesse kit didáticos, um deles aqui vai ser desenvolvimento digital baseado em Altera. Então nesse ícone aqui a gente tem a placa, o modelo dela e, consequentemente, o manual de operação. Então, uma vez que a gente clica no manual de operação, ele vai me aparecer a placa, onde essa placa é onde a gente vai utilizar para gravar. Então, é um kit didático que ele tem entradas e saídas
E aí dessas entradas e saídas a gente pode desenvolver. Então, esse kit didático, ele vai mostrar para você todas as informações do tipo da placa, o CI que a gente está utilizando, né? Todo a parte interna do CI, né? E os pinos que tem. Então, esse daqui a gente vai fazer o seguinte, né? Para não ficar confuso, nós vamos marcar durante a entrega. Aí eu passo como uma revisão para vocês exatamente como seria a gravação, ok? Então, a gente mantém por enquanto só até esse pedaço da simulação e aí executar esse através do Max Plus. Então, novamente, o que eu vou pedir para vocês, né? Que vocês executem esses laboratórios. Então, executar o laboratório, esse laboratório 09. Desse laboratório 09, vocês vão no Max Plus criar essas portas lógicas. Ou seja, vai criar de que modo? Criar através do programa VHDL, então você vai praticamente copiar isso e executar. Isso é para treino, ou seja, para vocês entenderem o processo. Como um segundo passo, trabalhar em tabela, verdade, como está aqui embaixo, né? Ou seja, com o if select, então que está também executado por aqui. E depois, dentro do processo, você vai trabalhar com você vai montar dois programas. O primeiro programa, baseado na tabela verdade, mas em equação em expressão booleana. E o segundo, que não está descrito aqui, mas que vocês vão fazer via tabela verdade, como está aqui. Ok? Então são esses dois trabalhos, né? Ou seja, são duas atividades nesse trabalho. Então o que eu quero que vocês façam? Que executem, né? E depois me mostrem funcionando. Mostrou funcionando, já vai levar um ponto na prova. Ou seja, é um ponto já da TPS. É o primeiro ponto. Depois a gente vai fazer mais um laboratório, valendo outro ponto. E depois a gente vai fazer um ATPS para valer, valendo 2 pontos. Então, ou seja, a prova ela vai ficar valendo 6. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Eu vou abrir o microfone, né, para alguém, caso alguém queira falar, ou pode escrever aqui, eu abro o microfone. Quando eu vou disponibilizar o vídeo, eu vou parar de gravar, vou criar, acho que ele gera um arquivinho, eu vou carregar ele no Mega e aí a partir daí vocês podem baixar e visualizar o vídeo, visualizar, escutar o vídeo aqui. Vai estar disponível quando o PDF do trabalho. Na verdade, eu acho que eu já deixei disponível isso, né? Tá no Dropbox, né? Então vocês podem pegar lá no Dropbox, já tem o trabalho 9, 10 e outros trabalhos que vocês queiram ver, ok? Ok, pessoal, ficou claro? Então, deixa eu só parar de